A paz do Senhor Jesus, estamos aqui porque mais um dia o Senhor nos concedeu, a sua misericórdia nos alcançou neste dia. Louvado seja Deus pela tua presença neste canal. Você não chegou aqui à toa, você chegou aqui porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra que vai mudar a tua vida, que vai fazer com que aquilo que você tem pedido aconteça na sua vida. Você crê nisso? Se você crê, coloque o seu nome e o seu pedido de oração nos comentários que eu estarei orando por você e por sua família e por sua causa. E em nome de Jesus nós venceremos juntas esta causa. Amém? A palavra de Deus hoje está no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, verso 25. Diz assim a palavra de Deus. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que eu feri, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará isenta de imposto da casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que fará aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém? Irmãos, todo mundo conhece a história de Golias. Todo mundo já ouviu falar da grande vitória. Tem uns que acham até que a vitória que Davi se tornou alguém só após Golias, quando na verdade, antes mesmo do Golias aparecer, Davi já tinha sido escolhido rei. Tinha sido ungido rei, escolhido pelo próprio Deus. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, o que o Senhor quer nos dizer neste dia é que durante 40 dias, de manhã e à tarde, o gigante afrontava aquele exército. Era um exército muito grande. O exército de Israel todos os dias estava sendo afrontado pelaquele gigante, o qual desafiou alguém para um duelo. Mas todos aqueles soldados, se você for ler aqui a palavra, todos aqueles soldados, ninguém se apresentou. Todos tiveram medo. Aqueles homens foram treinados para a guerra. Foram ensinados a lidar com armas, com lanças, com escudos, com todas as armas que o exército tinha. Foram treinados a andar com as armaduras. Venceram outros exércitos antes de Golias, mas todos eles tiveram medo. Porque agora eles não estavam enfrentando o exército, estavam enfrentando algo muito grande diante deles. Muitas das vezes na nossa vida, nós até vencemos algumas batalhas. Mas vai ter um momento em nossa vida que nós vamos nos deparar com algo muito grande. Isso vai nos paralisar, vai nos causar medo. Porque o propósito do gigante ali era causar medo mesmo no povo, no exército de Israel. Era chamar a atenção, tirar a atenção do exército, tirar a atenção dos soldados, da sua força, da força que eles tinham, das conquistas que eles já tinham. E trazer a atenção para ele, para o gigante. Por isso que todos os dias, pela manhã e à tarde, ele passava duelando aquele povo, chamando aquele povo para duelar com ele. E aquele povo não conseguia olhar, não conseguia se lembrar sequer das vitórias que tiveram antes, se lembrar de quem eles já foram antes. Quando você se encontra numa batalha muito grande, você até esquece das conquistas que você já teve. Você esquece das vitórias anteriores que o Senhor já te concedeu. Você se esquece que em algumas épocas atrás, você já venceu coisas ainda maiores e impossíveis. Ou até mesmo coisas pequenas diante dos teus olhos, mas que poderia te servir como incentivo para essa tua nova guerra. E aqueles soldados, 40 dias ouvindo a mesma coisa. 40 dias ouvindo a mesma afronta. E ninguém aceitou. Até que veio Davi e ouviu uma única vez. Davi chegou e ouviu uma única vez. Enquanto aqueles homens olhavam para o gigante e esqueciam quem eles eram, Davi ouviu
uma única vez, se posicionou sabendo quem ele era. Se posicionou sabendo da fé que existia nele. Então ele disse, ele não quis nem saber do gigante. Primeira coisa que Davi falou, falei, qual é a recompensa mesmo? Aí eu te pergunto para você hoje, você já parou para olhar o que tem depois desse teu gigante? Porque Davi não estava olhando nem para o gigante, Davi estava olhando para o que vinha depois do gigante. Porque ele sabia que o gigante era fácil vencer. O gigante, os obstáculos são fáceis de ser derrotados quando você exerce a sua fé. Então comece a olhar para o que vem depois do gigante. Porque foi isso que Davi fez. Enquanto o soldado estava olhando para o tamanho, para a força, para as armas, para a arrogância do gigante, Davi olhava depois do gigante. E olha a certeza de Davi de que ia vencer. Quem é esse? Incircunciso. Esse homem que não tem nem aliança, que não faz parte do exército do Deus vivo. Quem é esse homem para afrontar o Deus vivo? Esse gigante, esse obstáculo, isso que está adiante, que está se levantando na sua vida hoje, quem é isso diante do Deus que você serve? Que força isso tem diante do poder de Deus? Ele pode até ter força para te parar, se você não estiver focado na sua fé. Davi não estava pensando na força do gigante. Davi não estava pensando em o tamanho do gigante. Davi estava convicto da fé que havia nele mesmo. Não eram as armas, não era nada que meteria medo em Davi, porque ele sabia que com Deus ele venceria todas as coisas. E o interessante é que Davi, quando ele se posiciona dessa maneira, vem Eliabe, seu irmão, e tenta paralisá-lo. O que se faz aqui? O que você faz aqui? Volta para tuas ovelhas. Em muitos momentos da nossa vida, pessoas se levantam contra nós. As pessoas tentam nos paralisar. As pessoas tentam nos amedrontar. Às vezes você vai compartilhar algo com alguém de uma luta que você está vivendo. A pessoa, ela te paralisa. Sabe por que ela te paralisa? Por que ela te coloca medo? Porque ela não compartilha da mesma fé que você. Ela não compartilha daquilo que você tem, daquilo que há em você. Então Eliabe tenta parar Davi. E Davi insiste. Então as palavras de Davi chegam até Saul. E Davi se apresenta a Saul e diz, não turbe o teu coração, porque hoje o teu servo vai e peleja contra esse gigante. Saul, olhando para Davi, tenta mais uma vez parar Davi. Davi foi tentado a parar 2 vezes. Primeiro por Eliabe, seu irmão, que não enxergava a fé que havia em Davi. Segundo Saul, que também não enxergou a fé que havia em Davi. Conseguiu ver apenas a estatura, o porte, as coisas externas de Davi. Mal sabia ele do que havia dentro de Davi. Mal sabia ele quem havia motivado Davi a estar lá, quem havia preparado Davi. Então Saul começa a indagar que ele é pequeno demais, que ele não está preparado para isso. Então as palavras de Davi foram novamente palavras de fé, assim como as primeiras palavras que ele lançou no início. Ele disse, olha, eu já venci urso, eu já venci leão. Eu sei que foi Deus que me fez vencer tudo isso. E hoje mesmo eu vencerei esse gigante. O que você precisa fazer para vencer o teu gigante, a tua luta, a tua guerra, essa doença, o que você está passando nesse momento? É você ter a certeza da fé que você exerce. É você começar a falar as coisas certas. É começar a falar com fé e não com medo. Começar a falar com aquilo que você sabe, não com aquilo que você vê. Eu vejo um impossível, eu vejo uma impossibilidade, eu vejo algo muito grande, eu vejo uma coisa muito grande se levantando contra mim. Mas eu sei, dentro de mim, há uma fé que me faz vencer todas essas coisas. A palavra de Deus diz o seguinte, que se você tiver fé, você vai dizer à montanha, lança-te daqui. Repare que o poder da palavra, o poder da certeza,
se você crê. Davi cria. Davi tinha certeza da sua fé. Davi tinha certeza de todas. Davi sequer nem olhou para o tamanho de gigante. Ele simplesmente exerceu a sua fé. E exerceu ainda com palavras. Por todas as vezes que foi tentado. Eliabe tentou parar. A Saul tentou parar. O próprio gigante tentou parar. Quem? Tu pensa que eu sou o quê? Um cão que vem a mim com paus? Davi, hoje mesmo eu cortarei a tua cabeça. Davi nem espada tinha. Mas ele tinha certeza, ele tinha fé. Davi foi para ali com uma funda e uma pedra. Mas não foi nem a pedra nem a funda que derrotou aquele gigante. O que derrotou aquele gigante foi a fé de Davi. Foi a certeza de Davi. O que vai te fazer vencer, o que vai te fazer sair vitorioso desta tua turbulência é a tua fé. Exerça a tua fé. Ai, mas está difícil demais. Para de olhar para os obstáculos. Pare de dar vistas aos gigantes e comece a ver depois do gigante. Comece a ver as coisas que vêm depois. Se necessário for, faça como Davi. Traga à memória aquilo que você já fez, aquilo que você já venceu. Ah, mas está difícil. Eu lembro que quando eu estava no hospital, quando eu acordei do coma, as palavras que eu ouvia naquele CTI dos médicos eram palavras para me desanimar. Eram palavras para até parar, para matar as minhas esperanças. Que eles diziam que são 7 meses de internação no mínimo. São muitas sequelas, temos que estudar muitas coisas, mas eu não dava ouvidos àquilo. Eu dava vistas e ouvidos ao que vinha depois. A cada dia que eles falavam, teve uma fisioterapeuta que disse para mim: Paulo, o processo de andar é muito lento. Primeiro você vai ter dificuldades para ficar de pé, você perdeu a musculatura, você perdeu tudo. Então aí vai ter o andarilho, vai ter isso, vai ter aquilo, não teve nada disso. Todas as vezes que eles diziam quer tentar, eu quero tentar, porque eu sabia a fé que havia em mim. Era a minha fé que eu precisava colocar em ação. As palavras estavam sendo lançadas sobre a minha vida, mas o que me fazia motivar, me levantar, andar, falar e comer era a minha fé. Cada palavra que eles diziam, eu dizia não, eu repreendo essas palavras. Eu vou fazer, eu vou vencer. Eles diziam, a primeira vez que eu fui tentar ficar de pé, eles disseram assim: você vai sentar primeiro e você vai ficar tonto e você vai cair. Vai pedir para deitar. Eu não falava por causa da traqueostomia, mas em mente eu dizia: não, eu vou conseguir. Eu vou fazer. E contrariando as opções, as palavras do médico, as opiniões do médico, eu andei sim, eu fiquei de pé sim, eu falei sim. Não foram 7 meses como eles disseram, foram apenas dias. Nem um mês foi dias. Após o coma eu estava em casa, no mesmo mês. Então o que nós precisamos fazer é exercer a nossa fé, é ter a certeza. Ali nada vinha a favor de Davi, a não ser a sua fé. Pelos olhos do mundo, pelos olhos das pessoas, nada pode estar a teu favor. Pode estar dando tudo contra, pode estar difícil, você pode estar dizendo assim: eu estou remando contra a maré. Não, você está remando a favor da tua fé. E essa tua forma de remar vai te fazer chegar aonde você quer chegar. Vai te fazer alcançar o objetivo que você quer alcançar. Apenas exerça a sua fé. Coloque em prática aquilo que há em você. Agora, minha irmã, se você não tem fé, você realmente não vai conseguir vencer o teu gigante. Se você não tiver fé, você não vai conseguir enxergar as recompensas que vêm depois do gigante. Se você não tiver fé, você não vai conseguir. Você vai parar nas palavras alheias. Você vai parar nas vistas alheias. Você vai parar. Agora, como é que eu faço para ter fé? É muito simples. A Bíblia diz, o Senhor nos ensinou que para termos fé é necessário ouvir a palavra de Deus. É ouvindo Deus, é falando com Deus, é lendo a palavra de Deus que você vai ter fé.
Não é desabafando o teu problema com a outra pessoa. Não é falando do teu problema com as outras pessoas. Não. É falando com Deus. É ouvindo Deus que a tua fé é alimentada. Que a tua fé é alicerçada. É ouvindo Deus, é falando com Deus, é buscando na palavra de Deus que você vai vencer esse gigante. Porque na palavra de Deus existe todas as armas necessárias. A palavra de Deus nos ensina a ter coragem, a ter bom ânimo, a ter força, a não parar, a prosseguir, a olhar muito mais além do que enxergamos. E essas palavras nos traz esperança, que nos dá força e nos dá ânimo para vencer qualquer batalha. Não foi ouvindo Eliabe e nem Saul que Davi venceu o gigante, mas foi ouvindo a fé que havia dentro nele que ele venceu. Exerça a sua fé nesta manhã. Vamos orar? Soberano Deus, vou pedir algo para vocês. Quem está enfermo, coloca a mão na enfermidade neste momento. Coloque a sua mão na enfermidade, na sua enfermidade. Ou coloque as mãos na sua cabeça. Põe as mãos assim e coloca na sua cabeça. Exerça a sua fé neste momento. É hora de você exercer a fé. Se você crer, você vai ser curado. Se você crer, esse problema vai sair da sua frente. Se você crer, o seu semblante hoje vai se transformar e toda tristeza vai embora. Coloque suas mãos sobre a sua cabeça, sobre a sua enfermidade. E repita comigo. Senhor, Pai amado, Pai querido, eu acredito, Senhor, na cura que foi me dada. Eu acredito, Senhor, que eu estou curado em Teu nome. Jesus, 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 Tu és a minha cura. Tu és a minha cura. Jesus, Tu és a minha cura. Diga isso com fé. Pai, Teus filhos, Senhor, que estão impondo as mãos sobre as enfermidades, que estão impondo as mãos, Senhor, sobre os lugares onde dói. Quero pedir em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor entre com providência neste lugar. Aquele que tem enfermo, Senhor, seja curado. Que comece a colocar para fora toda doença. Senhor, que os semblantes sejam transformados. Que seus filhos sejam libertos, ó Pai. Que a partir de hoje eles consigam viver de forma diferenciada. Em nome de Jesus, todo gigante cai por terra agora. Em nome de Jesus, toda doença cai por terra agora. Em nome de Jesus, seja curado, seja liberto. Saia com a certeza de que a cura chegou em você. Você já foi curado no nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.